Muito prazer. Caso você não me conheça, meu nome é Homero, somos pastores dessa igreja e a ideia desse momento é que nós vamos abrir o texto sagrado, nós vamos abrir o texto bíblico, para falarmos um pouquinho sobre Deus. Você pode abrir o seu texto lá no livro de João, no capítulo 20. Enquanto você abre, eu quero só contextualizar um aspecto. Contextualizar o quê? Nós estamos fazendo uma série de mensagens, uma série de sermões relacionados à ideia dos momentos em que Jesus ia nas casas ou na casa de seus amigos. E essa ida na casa dos seus amigos está relacionada justamente com as transformações que ele queria fazer, os movimentos que ele queria gerar no coração dessas pessoas e dos seus amigos. Então existem muitas histórias e nós já tivemos uma primeira temporada no ano passado e estamos agora quase finalizando a segunda temporada nesse semestre. É por isso que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Portanto, hoje a gente vai falar na casa dos discípulos, né? É o título dessa mensagem, mas ela é uma continuação, uma continuidade da temática da semana passada. Não sei se você se lembra que nós conversamos tanto aqui na igreja quanto nos pequenos grupos acerca daqueles dois discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. Lembra disso? Então, eles estavam indo, estavam cabisbaixos, estavam entristecidos, estavam sem muito ânimo, sem muita energia, até que vem Jesus caminhando com eles. E ao caminhar com eles, ele pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? E eles: você não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que viria libertar a Israel, queria tirar o jugo romano, ele faleceu, ele morreu, ele foi crucificado. Consequentemente, a nossa esperança se foi. Jesus, naquele momento, ele reúne ali com eles, durante o caminho, vai falando, vai explicando, vai trazendo acerca do texto bíblico, explicando o que era o Messias e qual era a função do Messias, a natureza de seu reinado. E isso fez com que o coração deles se ardesse em amor, em clamor, em fé, e essa fé deles foi restaurada. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso me faz pensar que quando nós nos aprofundamos no texto bíblico, a nossa fé, o nosso coração passa a arder na compreensão. Isso é lindo. Acabando essa conversa, eles se reúnem numa casa. Jesus pega o pão e parte o pão. E ao partir o pão, eles reconhecem quem era aquele camarada, quem era aquele viajante, que ele era Jesus. E Jesus imediatamente desaparece da presença deles. E eles voltam correndo para Jerusalém. E hoje é justamente esse momento, essa continuação. Alguns escritores, alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que a partir do texto bíblico, a partir da leitura dos evangelhos sinóticos, esses dois discípulos estavam ali também, nessa reunião e nesse outro momento. E a gente lê o texto agora de João no capítulo 20, lá no versículo 19 até o versículo 23, que diz o seguinte: João no capítulo 20, a partir do verso 19, que passa a dizer assim, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Talvez a sua Bíblia seja diferente, mas apenas para saber que a mensagem é a mesma e talvez uma outra palavra, um outro termo tenha a sua diferença. Diz assim: e ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Verso 20, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos do seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E o verso 23 finaliza: se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são também retidos. Até aqui, essa é a palavra do Senhor. Eu convido você a orar comigo. Deus eterno, a gente leu o seu texto bíblico, a gente leu a sua palavra, a gente leu a sua revelação para nós, e que ela toque o nosso coração, que ela nos movimente, que ela nos desenvolva, que o Espírito Santo nos transforme nessa manhã ao entendermos sobre Jesus, ao entendermos sobre Ele.
nesse momento, que nada e nem ninguém, nem mesmo nós mesmos, atrapalhemos ou percamos a atenção daquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Conta a história que certa vez um pastor, acabando o culto no sábado de manhã, era um culto que era um sábado que não tinha muitas atividades à tarde, talvez um sábado de feriado, e ele toma a seguinte decisão. Como era uma igreja pequena, era um distrito menor, ele tinha a possibilidade de revisar, às vezes, as pessoas que tinham ido ou não tinham ido. Então ele pedia contato com os professores das classes de escola sabatina para saber, oi, tá todo mundo da sua unidade veio? Todo mundo esteve presente? Quem que faltou? Então vamos fazer o seguinte, essas pessoas que faltaram, me passam um número, porque hoje eu quero ligar para elas, para falar que sentimos falta, para mostrar que a gente se importa, porque a gente realmente sentiu falta. Então, o pastor, naquele dia, aproveitando a ideia do feriado, ele faz a função do professor para poder cuidar, para poder ajudar, para pastorear. E naquela tarde de sábado, ele começa a ligar para as pessoas. Liga para um, liga para dois, liga para três, liga para quatro, até que ele liga para o Joãozinho. E o Joãozinho. E o Joãozinho, ele atende assim, bem rapidamente. O telefone toca e rapidamente ele atende assim, bem ligeiro, e ele atende numa voz muito suave, bem sussurrando. Ele fala, alô? E o pastor naquela tarde de sábado, alô, tudo bom? Quem fala? Aqui é o Joãozinho. Joãozinho, tudo bom? Aqui é o pastor da igreja. Eu vi que sua família não esteve presente. O seu pai está por aí? Ele está sim. Posso falar com ele, Joãozinho? Ele está ocupado. Tá bom? Tudo certo? Joãozinho, eu posso falar com a sua mãe então? Pode ser? Não pode. Joãozinho, mas o que está acontecendo, Joãozinho? Não pode porque ela está ocupada. Tá, Joãozinho, então tem mais algum adulto na sua casa? Tem sim. Tem a polícia. Joãozinho, chama a polícia, por favor, então. Chama e fala, não pode. Eles estão ocupados. O pastor já começa a desesperar. Tem mais algum outro adulto, Joãozinho? Pelo amor de Deus, me conta. Tem os bombeiros. Joãozinho, o que está acontecendo nesse negócio? Me traz. Eles podem falar, me chama algum deles para mim? Não podem. Eles estão ocupados. Joãozinho, o que está acontecendo? Me diga. Eu preciso falar com algum adulto. O que eles estão fazendo que eles estão tão ocupados? Eles estão me procurando. Às vezes, no decorrer da vida, existem momentos em que existem pessoas escondidas. E ao estarem escondidos, as pessoas estão procurando umas às outras. No caso, o pai, a mãe, a polícia, até os bombeiros estavam procurando o Joãozinho. Mas e quando existe alguém escondido, ou que entra sorrateiramente, e a gente não vê? Aí já não é o caso, já é o susto que a gente encontra, já é o susto que a gente vive. Pegando ali, para fazer ali uma contextualização, ao invés de pegar do livro Desejado de Todas as Nações, para valorizar o pessoal da nossa base do Sintonia Team, que senta aqui na frente, eu peguei do livro O Libertador, que é o livro voltado para os adolescentes numa linguagem já um pouco mais contextualizada, contemporânea. E existe algo interessante relacionado ao texto de João, capítulo 20, que Ellen White vai trazendo o seguinte: chegando aqueles dois pela porta oriental, seguiram pelas ruas estreitas iluminada pela luz crescente da lua, onde Jesus tinha passado a última noite antes da sua morte. Ele sabia que encontraria outros discípulos ali, e por segurança, a porta estava fechada, travada, e os dois para entrarem, bateram na porta, para que os deixassem entrar, mas não houve resposta. Tudo estava quieto. Deram então os seus nomes ali na porta.
e essa porta foi cuidadosamente destravada. Aqueles dois entraram, e outro, com letra maiúscula, invisível, entrou com eles. Então a porta foi outra vez travada para impedir a entrada dos espiões, ou de espiões. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor, e a fé substituiu a descrença, e eles reconheceram o Salvador ressuscitado. Ellen White, ao trazer esse momento, percebe que ela tem um olhar sobre Jesus, um olhar sobre aquilo que estava acontecendo, sobre o momento deles. Jesus havia entrado ali, naquele lugar, naquela porta, naquela casa, no cenáculo, havia entrado ali de tal forma, sorrateiro, e ela diz de maneira invisível, e eles não perceberam. Ele estava ali. Talvez se alguém ligasse, tivesse telefone na época, se alguém ligasse, ele faria igual o Joãozinho. Ele falaria que tem algumas pessoas que têm os discípulos, mas estavam ocupados. A única diferença é que não estavam procurando. Não estavam procurando por Jesus porque eles tinham visto o seu mestre morrer. Não estavam procurando porque eles estavam receosos, com medo. Não estavam procurando porque ainda precisavam entender aquela questão com relação à ressurreição. Porque algumas pessoas viram, Maria viu, e foi falado sobre isso, vem dar o testemunho, fica aquela situação de creio, não creio, aceito, não aceito, e vem aqueles dois outros discípulos que não faziam parte dos 12, mas estavam ali, eram seguidores, amavam Jesus, amavam o Mestre e vieram trazer as boas novas. No entanto, eles estavam com medo. Estavam com medo porque a liderança judaica poderia chegar a qualquer momento. A ideia é que se aquelas pessoas fizeram o que fizeram, executaram o líder deles, aquilo era o mínimo que poderia ser esperado para o destino daqueles discípulos. Aquele momento era carregado de medo, mas Jesus surge sorrateiramente. E nesse momento sorrateiro, Jesus talvez até mesmo tenha assustado os discípulos. Eles olham, observam, ficam ali meio sem entender, mas imediatamente ele mostra suas marcas. O ponto mais importante é que, para reconhecer Jesus, ele utiliza uma expressão extremamente conhecida da época, mas que também era conhecida deles, que a paz seja com vocês, ou que a paz esteja convosco. Ao desejar os discípulos a paz, aquele desejo serviu especialmente para dissipar o medo dos discípulos e certamente ressaltava a dádiva da salvação que Jesus estava trazendo para eles. Os discípulos estavam se lembrando que a paz não é a ausência de medos, de conflitos, mas em meio aos conflitos, perceber que o próprio Cristo estava ali. Interessante que o primeiro aspecto que a gente encontra nesse texto está relacionado justamente à paz. A paz. Naquela casa havia medo e Jesus entra oferecendo a paz. É importante a gente pensar e analisar como que está a nossa vida. Eu não sei o que você tem vivido, quais são as suas situações, eu não sei quais são os seus medos, mas perceba que o mesmo Cristo ressurreto naquele dia, o que apareceu naquele dia, é o Cristo que se manifesta na nossa vida, trazendo também a paz. E se na sua casa há medo, Cristo está entrando nela para oferecer a paz a vocês, dizendo à Igreja Adventista Central de Porto Alegre e a todos que nos visitam que a paz esteja com vocês. No entanto, eles não ficam simplesmente com o desejo da paz e o acolhimento e o aconchego. Jesus amplia isso. Jesus amplia porque ele diz dentro desse texto o seguinte aspecto, que assim como o Pai me enviou, eu também faço o quê? Agora eu envio vocês. E os discípulos, eles passam agora para uma nova fase. Eles passam a serem desenvolvidos, a amadurecidos em um aspecto.
eles eram conhecidos como discípulos. Isso era algo muito comum dentro da cultura grega, dentro da cultura judaica, em que havia professores, havia mestres que reunia as pessoas, reunia estudantes ao seu redor, a fim de ajudar, a fim de fazer crescer, a fim de ensinar, a fim de trazer nova luz. João Batista fazia isso, os fariseus faziam isso, até mesmo os próprios judeus, até mesmo os próprios religiosos, se diziam ser discípulos de Moisés, ainda que Moisés já não estivesse vivo há muitos anos. Mas eles entendiam que havia uma questão de discipulado. E é muito lindo, e eu sonho que a nossa igreja seja uma igreja que seja de discípulos de Jesus, que nós sigamos a Jesus. Só que o discipulado é a primeira fase diante do conhecimento do Mestre. Porque a partir daí, quando Jesus volta, o Jesus ressurreto, ele não quer somente discípulos, mas ele muda a característica deles e os transforma agora em apóstolos. O apostolado, ele não é simplesmente um novo nome. O apostolado, dentro da figura dos evangelhos e até mesmo fora dos evangelhos, é um comissionamento, é o envio de pessoas. A própria palavra apóstolo significa enviado. E o poder para a realização não é deles, é Jesus quem os envia. Não é a partir deles mesmos, não é a partir dos sonhos deles, não é a partir das atividades deles. Nessa aparição, Jesus agora dá uma missão. E o Senhor não veio somente dar a garantia da paz, mas ele veio comissionar. A primeira fase, ou a primeira frase que é trazida ali, a paz seja com vocês, é acompanhada do envio para a nova função. Nessa tarefa, o Senhor apresenta agora a sua própria missão, como uma missão permanente. A terminologia que aparece ali no livro de João, quando fala eu, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, está dizendo numa continuação. Não é o fim. Jesus não finalizou a sua missão, mas ele transferiu aspectos da sua missão para o grupo que o seguia. Jesus transferiu o desejo de levar o evangelho a outras pessoas, agora para os seus discípulos, chamados a partir desse momento de apóstolos. Os discípulos não desempenham uma nova comissão, mas desempenham a missão do próprio Mestre. É por isso que o apostolado é um ponto central dentro do cristianismo. Os 12 que estavam ali, e todos aqueles que conheciam Jesus, todos aqueles que amavam a Jesus, eu digo os 12 porque é de senso comum dizer que Tomé não estava. Estava os 10, né? Seriam os 11, menos Tomé, mais os 2 discípulos que se chegaram. Os 12 que estavam ali, eles foram enviados e receberam autoridade para continuar o trabalho. E cabe lembrar que a partir do momento que recebemos uma comissão ou um comissionamento, significa que somos maduros espiritualmente falando. Eu não sei quais são as situações da sua vida, mas eu volto a dizer que o chamado de Cristo é para um chamado de maturidade. Em primeiro lugar, um chamado de discipulado, para que depois se torne em nossa vida um chamado de apostolado. A Igreja Adventista, em seu início, em seus primórdios, escolheu certa vez J.N. Andrews para ser enviado à Europa como primeiro missionário oficial da denominação. E ele enviou, e a igreja enviou esse camarada que passava por diversas situações na vida. Em primeiro lugar, ele havia perdido a sua esposa. Ele já havia perdido também, anos antes, 2 filhos que ainda eram bebês. Então ele vai, em 1878, para o campo missionário. Ele vai ser enviado e vai na companhia de sua filha Mary, de 12 anos, e na companhia de seu filho Charles, de 16 anos. E após um período no campo missionário, a sua filha, prematuramente, morre de tuberculose. Eu não estou dizendo que é fácil, mas o apostolado, ele significa continuarmos firmes, mesmo nos momentos mais tenebrosos da nossa vida.
Aquele homem, certa vez, respondendo algumas das cartas para a Associação Geral, ele simplesmente dizia que mesmo em meio à dor, ele sentiu que estava agarrado a Deus. Se, em primeiro lugar, naquela casa havia medo e Jesus, ele oferece a paz, naquela casa havia discípulos. E quando Jesus entra, ele os transforma em apóstolos. Quando Jesus entra na sua casa, ele te chama para ser um discípulo e posteriormente um apóstolo. O que isso demanda? Maturidade. No entanto, é preciso lembrar que existe um terceiro elemento nesse texto que é essencial. Que Jesus, ele sopra algo. O relato de João sobre a grande comissão é dada em paralelo com os outros evangelhos, os sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas, eles comentam sobre o envio, e o livro de Mateus é muito mais claro, dizendo, relacionado à ideia da entrega, a ideia do comissionamento, a grande comissão. E nessa grande comissão, Jesus, ele nos chama para vivenciarmos esse momento de entregarmos o evangelho, de levarmos o evangelho, de fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas Jesus, ele faz um movimento não só simbólico, mas que nos remete à criação. Ao criar o ser humano, Deus literalmente sopra nas suas narinas o fôlego de vida, dando vida. E ao enviar os apóstolos, Jesus, o próprio Criador, simbolicamente sopra o Espírito Santo, agora não para dar vida, mas para dar sentido à vida de cada um daqueles indivíduos. O sopro de Deus, na primeira criação, deu vida física, mas agora é vida espiritual. Os cristãos receberiam, os discípulos, agora apóstolos, receberiam o Espírito de maneira plena no Pentecostes e teriam poder para realizar o seu ministério. E sem o preenchimento do Espírito Santo, não seriam capazes de testemunhar de modo eficaz. O Espírito havia habilitado aqueles homens e aquelas mulheres para que eles vivessem uma vida de plenitude. A missão para alcançar as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho eterno não é nossa, mas é de Deus. E esse Deus nos convida a participarmos dessa obra. A igreja, ela naquele primeiro período buscou a plenitude do Espírito Santo. A igreja orou, a igreja abriu o coração para a bênção do céu. A igreja confessou e a igreja pediu perdão pelos seus pecados, tanto para com Deus, quanto uns para com os outros. E assim Deus envia a resposta dos céus. A promessa do Espírito Santo é para todos que desejarem, para toda a carne, para os filhos e filhas que profetizariam, para os jovens que teriam visão, para os idosos que sonhariam, até mesmo os servos e as servas, segundo o texto de Atos, segundo o texto de Joel. A promessa do Espírito Santo, no entanto, possui condições. O derramamento do Espírito Santo não virá sem a intercessão, sem profunda oração. A promessa do Espírito Santo possui uma condição para o reavivamento: a confissão de todo o pecado e uma vida em comunidade. Mark Finley, ele diz no seu livro O Reavivamento Pleno, que quando Deus tiver um povo totalmente comprometido com Jesus, submisso à sua vontade, revelando o seu caráter de amor ao mundo, ele derramará o seu Espírito no poder do Pentecostes para terminar a sua obra. Naquela casa havia medo e Jesus oferece a paz. Naquela casa havia discípulos e Jesus os transforma em apóstolos. E naquela casa havia pessoas vazias, mas que quando Jesus entra, ele os preenche com o Espírito Santo. Aquilo ocorreu naquela casa.
E a minha pergunta é: o que vai ocorrer na nossa casa? Eu sei que em todas as casas há medo, por isso ele oferece a paz. Eu sei que na sua casa há discípulos também. Só que hoje Jesus está te chamando agora para um amadurecimento espiritual, para que você se torne um apóstolo. Só que ele não faz isso simplesmente por fazer. Ele quer que na sua casa você não seja somente uma pessoa enviada para salvar pessoas, mas que você seja preenchido pelo Espírito Santo plenamente. E semelhantemente ao que aconteceu no Pentecostes, na chuva temporã, que ocorra também em nossa vida, na chuva serôdia. Que hoje o Espírito Santo seja derramado e que em nossa casa não seja simplesmente uma casa de amigos, mas uma casa de salvação a todos os povos, a todos conhecidos e até mesmo desconhecidos. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado porque Cristo, naquele dia ou naquela noite, sorrateiramente entrou naquela casa e mostrou a grandiosidade do seu poder, estando ressurreto. Mas mais do que isso, obrigado por dar a paz a eles. Rogamos em nosso coração também essa mesma paz. Obrigado por não somente isso, mas comissioná-los para o envio, para buscar outras pessoas que ainda não conhecem do seu amor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos amadureça e também sejamos apóstolos nesse sentido. Também busquemos as pessoas, que saiamos da centralidade simplesmente do nosso culto no sábado de manhã, mas que a nossa vida seja uma vida de ministério, para que as mensagens angélicas sejam levadas, que essa verdade presente seja apresentada, e que todos tenham a possibilidade, melhor dizendo, de escolher e de decidir. E a gente roga e pede para que decidam ao seu lado. Mas também, Senhor, não nos deixe fazer isso por nós mesmos. Mas, Pai, que sejamos preenchidos, completados, cheios pela presença do Espírito Santo, cuidando de nós, nos guiando, nos conduzindo e nos tornando instrumentos do Senhor. Que a nossa casa, além dos PGs abertos, além dos pequenos grupos abertos, que a nossa casa seja uma casa de luz e um ponto de salvação, não somente para Porto Alegre, mas para tantos lugares ao redor. Dá-nos a sua bênção, a sua condução e a transformação do nosso ser. No doce nome de Jesus oramos. Amém.